lá, pessoal. Vamos agora tratar sobre a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Vamos verificar os mecanismos, né, para que isso possa ocorrer e as formas, tempos verbais e verbos que se combinam, né, para que haja essa transformação, ok? Vamos lá, então, vamos ver aí quais são os tempos verbais que eu posso utilizar para transformar aí de discurso direto para indireto. Vamos lá? Então, veja, ó, nós temos aí vários verbos e no discurso da fala de personagem, então nós vamos ter aí, por exemplo, ó, ela vai falar um verbo no presente do indicativo. Muito bem. Esse verbo no presente do indicativo, na reprodução de discurso indireto, então nós vamos ter aí outro tempo, ó, o imperfeito do indicativo. Já vou mostrar para vocês uns exemplos já, ok? Primeiro vamos olhar aqui como é a estrutura, a forma, né, adequada. Aí nós vamos colocar aí de forma prática para memorizarmos. Se o verbo estiver no discurso direto no perfeito do indicativo, tempo passado, né, do indicativo, pretérito aquele acabado, nós vamos falar no discurso indireto a mesma fala, reprodução do narrador com o verbo aí, né, no tempo do indicativo, mas no mais que perfeito do indicativo, ok? Desse tempo. Nós temos aí, ó, futuro do presente. Por exemplo, o discurso direto lá, o verbo do diálogo está no futuro do presente. Na transformação, nós vamos ter aí o narrador falando, né, o verbo no futuro do pretérito, ok? Vocês viram que esses tempos são do modo indicativo. Agora nós vamos passar para o subjuntivo. Então, nós temos presente do subjuntivo, né, no discurso direto. No discurso indireto, na transformação, nós vamos lidar com o imperfeito do subjuntivo, ok? Passado, mas do subjuntivo, o modo que não é certo, impreciso. E da mesma forma, nós vamos ter aí um verbo no imperativo, né? E se tivermos esse verbo nesse caso, também nós vamos lidar aí com o imperfeito do subjuntivo, ok? Então, nós vamos lidar aí com situações de transformação. Um tempo determinado do indicativo ou do subjuntivo e nós vamos ter a transformação para o discurso indireto do mesmo tempo, né, indicativo do mesmo modo do indicativo com os tempos já alterados. E da mesma situação do modo subjuntivo com os tempos alterados, ok? Vamos ver aí as questões dos pronomes. Se aparecerem pronomes, por exemplo, né, juntamente nas falas, como nós vamos, né, definir, fazer a troca? Então, veja, se você tem pronome no discurso direto em primeira pessoa, evidente, né, fala da personagem, então nós vamos fazer o quê? Vamos transformar, vamos colocar no indireto em terceira pessoa, ok? Então, por exemplo, se eu tiver lá um diálogo e menciono o pronome eu, né? Ou menciono lá o pronome nós, ou o texto apresenta, né, esses pronomes, aparece o você também, olha lá, né, que é o seu ouvinte, é um pronome de tratamento familiar, corriqueiro, aparece muito em textos, mas é o ouvinte, né, mesmo em concordância em terceiras pessoas, mas é o ouvinte na fala. Nós temos lá o senhor, senhora, mesma situação. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar esses pronomes para a terceira pessoa. No indireto, nós vamos usar a terceira. No caso aqui, eu coloquei o ele, o ela, o eles, o elas, né? Para substituir esses pronomes. Se eu tiver aí também pronomes possessivos, por exemplo, né? De primeiras pessoas, então eu tenho lá o meu, meus, né? Minha, minhas, nosso, nossas, nosso, etc. O que nós vamos fazer? Também transformá-lo para a terceira pessoa da mesma categoria. Então, nós vamos lidar aí com seu, sua, seus, suas, ok? O dele, o dela, etc. Tá? Se eu tiver pronomes aí demonstrativos, por exemplo, este, né? Este aqui, esse aí, né? Eu posso falar o isto, os pronomes aí demonstrativos neutros, né? O isto, o isso. Então, eu vou transformar, nesse caso, os demonstrativos na terceira pessoa, que será, né, o aquele, aquela, aqueles, aquelas e o aquilo, tá bom? Então, nós temos essa diferença também. Cuidado, pronomes, pessoas, primeiras pessoas ou segundas pessoas, no caso, né? E então, nós vamos utilizar a terceira pessoa, ok? Vamos ver agora como ficam os advérbios na transformação. Então, veja, advérbios vão circunstanciar, né, lugar, tempo. Então, existem as circunstâncias que aparecem nos diálogos, nos textos. E no discurso direto, se eu usar, por exemplo, hoje, ontem, ó lá, amanhã, o que eu vou fazer?
Na forma indireta, eu vou ter que mencionar de forma mais vaga e imprecisa possível, certo? Então, eu vou ter que falar, por exemplo, ó, naquele dia, na referência de hoje, por exemplo, no discurso direto. Vou falar também, ó, no dia anterior, no caso de ontem, tá? Também ali em outras situações, amanhã no próximo dia. Quer dizer, eu vou fazer as alterações necessárias para que fique mais vago, mais impreciso na questão do tempo. Porque o discurso não é mais o direto, e sim o indireto, ok? Mas com a mesma referência de circunstâncias, ok? Nós temos também o aqui, né? O cá, o aí. Como nós vamos fazer o ali, eu vou utilizar e o lá, né? Em substituição às situações próximas, né, do falante, ok? Aqui, né, cá ou aí, próxima do ouvinte. Então, eu vou, né, fazer um grupo só e lidar ali com um pronome mais distante. Ali, que indica a terceira pessoa próximo, né, de quem se fala, né? Falante e ouvinte falam de outra pessoa. Então, essas circunstâncias de lugar estão próximas a de quem se fala, olha lá, de outra pessoa, ok? Vamos ver, então, como ficam aí, né, em alguns exemplos para nós memorizarmos e trocarmos conforme as tabelas que nós vimos. A primeira tabelinha mencionou tempo, né? Então nós tínhamos o indicativo, né? E os tempos, né, variados de discurso direto para discurso indireto. Então vamos ver aqui algumas situações para nós, né, memorizarmos. Vamos lá? Veja, discurso direto, olha. Então nós vamos ter aqui nessa estrutura, nesse exemplo, um advérbio de lugar aqui, mais o tempo, ó, presente e do modo indicativo, ok? Então, veja. E depois de mexer as mãos na bolsa, disse. Olha lá o verbo de elocução aparecendo, disse. 2 pontos, certo? Enunciou a fala. Aqui não está o que eu procuro. Então, veja, você usou aqui, né, o advérbio de primeira pessoa, né, que está próximo aí, né, do falante. Não está, o verbo está no presente, no indicativo. O que eu, olha lá, pronome, primeira pessoa, procuro, certo? Então, nós estamos lidando aí também, ó, os verbos no tempo presente. Então, procuro, está, o advérbio aqui e o pronome eu, vocês viram? Quer dizer, pronome de primeira pessoa. E o aqui também referência, né, da proximidade com essa pessoa, primeira pessoa. Então, veja, quando eu vou fazer a transformação, vamos ver as alterações, olha. O advérbio aqui passou para ali. Ok? O tempo presente, olha lá, do modo indicativo, passou para o pretérito imperfeito do modo indicativo, certo? Então, vamos ver como é que ficou. E depois de mexer as mãos na bolsa, disse. O verbo de elocução aparece, né? Como nós já vimos anteriormente. É o período aí composto agora. Disse o quê? Que ali não estava o que ela procurava. Então, apareceu o que, se vocês, né, verificarem a conjunção, apareceu. O ali foi transformado, ó, de aqui no direto para ali, certo? Não estava, de estar presente do indicativo, passou a pretérito imperfeito do indicativo, ok? E procuro presente do indicativo para pretérito imperfeito do indicativo. Então, vejam as diferenças. E depois de mexer as mãos na bolsa, disse, aqui não está o que eu procuro. E também... E depois de mexer as mãos na bolsa, disse que ali não estava o que ela procurava. E ainda tem mais o ela, né? Até acabei aí esquecendo o ela. Eu procuro, quem procurava no discurso indireto, ela procurava. Ok, pessoal? Viram a diferença, a transposição? Vamos ver mais uma? Olha, nós temos agora o pretérito perfeito, né? Do modo indicativo. E no discurso indireto, nós vamos ter aí o pretérito mais que perfeito, certo? Do modo indicativo. Então, vamos ver como é que ficou aí, né? No caso aí do discurso direto. Veja, o rapaz voltou, disse o professor. E no discurso indireto, nós temos, olha, o professor disse que o rapaz voltara ou tinha voltado. O que aconteceu? Nós lidamos aí com o verbo voltar, que está no pretérito perfeito, no discurso direto, e no discurso indireto, nós usamos aí o pretérito mais que perfeito, ok? Então, o verbo voltar, olha lá, eu posso falar, né? Voltara, que é o tempo simples, e também o tempo composto, tinha voltado. Mas, de qualquer forma, analisem a transformação de tempo, ok? Pretérito perfeito,
forma direta, na forma indireta, o verbo passou para o mais que perfeito, ok? No indicativo. Vamos a mais exemplos? Nós temos o futuro do presente. Então, o futuro do presente, vou transformar, né, para o indireto no futuro do pretérito. Então, vamos ver como é que vai ficar aí, né? Virão buscar você muito cedo? Perguntei. Perguntei se viriam buscá-lo muito cedo. Então, vamos ver as transposições, olha. Virão buscar você? Virão, nós estamos lidando com o verbo que está no futuro aí do presente, ok? O você apareceu, pronome, segunda pessoa, vamos, né, transformá-lo para a terceira. E na transformação, veja, perguntei se. Aí não apareceu o quê? Apareceu o se, que também é a conjunção da mesma forma, né, de oração subordinada, e está indicando aí a mesma coisa, a forma, né, a forma correta do discurso aí indireto. Perguntei se viriam, olha lá, de virão, né, do futuro do presente, passou a viriam, futuro do pretérito, buscá-lo. Quer dizer, por que buscá-lo? O você, segunda pessoa, nós vamos passar para a terceira pessoa, o pronome, não é isso? Nas laudas anteriores, vimos isso? Então, nós temos aí, ó, perguntei se viriam buscá-lo, buscar a pessoa, terceira pessoa, o ele, não posso usar o ele, né, colocação pronominal. Vou usar a forma oblíqua átona, tá ali, ó, buscá-lo muito cedo, ok? Então, houve a transposição de tempo nesses dois, né, exemplos e também ali do pronome, ok? Vamos ver aí mais alguns casos? Nós temos aí presente do subjuntivo. Então, o presente do subjuntivo, como é que vai funcionar, né? Nós vamos trocar para a forma aí o passado do subjuntivo. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, veja o exemplo, ó. Na forma direta, espero que vocês passem no concurso, disse a professora, ok? Na forma indireta, quem falou? A professora. Então, a professora disse, ó, o verbo aparecendo, né, de elocução, disse que, conjunção aparecendo, período composto, oração subordinada, esperava. Por que ficou esperava? Porque espero. Então, é a primeira regra que nós vimos do slide anterior, né? Você tem o presente aí do indicativo, então você coloca o pretérito imperfeito, né, do mesmo modo, tá? E você tem, ó, que eles, ou os alunos, passassem no concurso. Então, vocês, o pronome já vai cair ali para a terceira pessoa, lá. Eles, se eu não quiser falar o pronome, eu posso colocar um substantivo também, referência em terceira pessoa, sem problema nenhum, né? Então, está ali a referência. Passem no concurso, disse a professora. Então, repetindo, vejam a diferença, ó. Espero que vocês passem no concurso, disse a professora, ok? E a professora disse que esperava que eles, ou os alunos, ó lá, passassem no concurso. Viram? E o passar, ó, passem, verbo, né? Passem está no presente do subjuntivo. Na transformação, nós colocamos o verbo passar no pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Viram? Vamos ver mais um exemplo? Agora nós vamos lidar com o imperativo. Então, se o verbo estiver no imperativo, como é que eu vou trocar? Então, eu troco, vou colocar também, né, no subjuntivo, no modo subjuntivo. Então, eu tenho, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo nessa troca. Então, imperativo e subjuntivo. Então, vamos ver exemplo, ó. Siga o fluxo de veículos. Gritaram em volta, ok? E gritaram em volta que seguisse o fluxo de veículos. Então, nós estamos lidando com o siga no discurso direto, que é um verbo no imperativo afirmativo, ok? Na troca, ó lá, no discurso indireto, nós tivemos seguisse, certo? Siga, seguisse. Evidente, ó lá, oração subordinada, conjunção aparecendo, o verbo aí também de elocução, né? No discurso indireto, ok, pessoal? Deu para ter uma noção de como é que nós fazemos essa transformação, essa transposição aí de tempo, né? Olha lá, dos modos, né? Do presente, você viu lá também do pretérito perfeito, você viu do futuro, né? Do modo indicativo. E nós vimos também do subjuntivo presente, transformando-se aí, né? Para o imperfeito do subjuntivo e o imperativo, né? Terminando, que também indicou para você a troca do imperfeito do subjuntivo, ok?
Nós terminamos agora esse slide e espero que vocês tenham aí uma boa noção em concurso, né, do que é discurso direto, discurso indireto e como se faz, né, como fazer essa transformação de direto para indireto, ok? Nós vamos passar para a última forma no próximo encontro, que fala sobre o discurso indireto livre, né, para nós finalizarmos a parte narrativa de discurso em textos aí de concursos públicos. Até lá, pessoal!